principal é, se tem vontade, cara, vai. Ah, tenho medo, vai com medo Começa, mesmo. né? Começa, dá o primeiro passo, você vai aprendendo na jornada. Eu amo uma frase de Richard Branson, que é um dos maiores empresários britânicos. Ele, bom, já conta a frase dele. Uma das coisas que ele percebeu, assim, na hora de ele fazer um voo, ele teve um desafio, aí ele percebeu um serviço lá que seria legal e do nada ele criou uma companhia aérea, porque ele identificou uma oportunidade, né, em algo que ele estava fazendo. Muitas vezes as oportunidades estão diante de nós, elas aparecem para nós, então é importante não ignorar. E tem a ver com isso a frase dele. Se alguém te apresenta uma oportunidade e você não sabe, diga sim e você aprende fazendo, você aprende durante o processo. E se esse alguém for você mesmo, cara, você está com desejo, você conhece uma técnica, ou que é o nosso caso, e é o caso de mais de 80% das empresas. Normalmente elas nascem de uma técnica. Agora não precisa ser assim. Você pode também identificar um problema, uma dor, um desafio ou um desejo de pessoas, da sociedade, coisas que são úteis para empresas ou para pessoas, e aprende a fazer. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias, né, compartilhar conhecimento de acordo com o nicho, né, da galera que está sentando aqui toda semana com a gente. O Fala Mais, que tem o oferecimento da Cicobi Valcredsul, também do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, da Concorde Informática e do Oeste Mais. E vamos lá conhecer quem é o nosso convidado da semana? Estamos recebendo mais um empresário aqui, né? Um empreendedor de sucesso da região oeste catarinense. Ele é natural de Águas Frias, mas morou praticamente a vida toda, né? Foi para lá criancinha ainda, em Xaxim, no município de Xaxim. E por lá se fez adulto e se tornou empresário. Hoje ele é sócio, né? Sócio não, né? Ele é proprietário da Meu Real, que é uma empresa dedicada a ajudar a aumentar a lucratividade do negócio dos brasileiros. A gente vai entender sobre isso. A gente vai entender mais a fundo aí, conversando com o Leonardo Favretto. Seja muito bem-vindo ao Fala Mais. Uau, que momento. Espero que seja proveitoso ao extremo para as pessoas que estiverem aqui nos ouvindo, nos assistindo. Fico feliz em ser convidado e que eu consiga comunicar coisas importantes para você que está nos acompanhando. Perfeito. Bom, a gente fez praticamente um podcast já antes de começar as gravações, né? Já falamos sobre bastante assuntos aqui e algumas situações, inclusive, quero que obviamente, sejam registradas, né? Mas até para quebrar um pouquinho o gelo, o Jonathan falou, né? O Leonardo Favretto. Uma das coisas que a gente vai tentar chegar na informação será que a gente é parente? Distante, ao menos? Né? A árvore genealógica que chama, né? Isso. Vamos construir isso daí, Leonardo, da onde que vem o Favretto? Até para contextualizar, né? A nossa avó materna é Favretto. Uau! Nossa! Na verdade, o avô materno é Favretto, né? Daí a avó, ela por consequência, ela recebeu o sobrenome, né? Cara, eu não conheço muitos nomes, assim, dos meus ascendentes. Você lembra de uma construção que tinha no trevo principal aqui de Ponte Serrada, um hotel de madeira, 2 andares? Levava teu sobrenome. Levava o teu sobrenome, era o Hotel Favretto. É da família de vocês mesmo? Família. Dos bisavós. Que tal, gente? E eu queria entender se, de repente, a gente é parente, né? Sim. Vocês conhecem o povo de Coronel Freitas lá, Favaretto? Favaretto. Eles têm o A preservado. No meu caso, no meu avô e alguns irmãos dele, foi removido o segundo A. Então deixou de ser Favaretto e tornou-se Favretto. Aquela coisa de cartório, geralmente, né? Mas E aí ninguém corrigiu, então nós basicamente, 4 irmãos, né? O meu avô e mais 3, acabou como se fosse ficando uma família menor dentro de uma família, né? Por registro, assim dizendo. E aí eu
poucos a gente foi percebendo que existem muitos favreto que vêm de outra árvore. E as festas de favreto, embora eu nunca fui, meus familiares já foram, eles falam, a maior parte que vai lá não é nem parente, porque não é da mesma linhagem dos favaretos, Sim. que é da minha família. Certo. Vocês conhecem, sabe? Você tem algum vínculo com o favareto lá de Coronel De lá Freitas? de Coronel Freitas não tenho conhecimento. Que essa é a minha família mesmo, assim. Mas, cara... Mas quem sabe, mais uma informação, essa rua bem próxima ao trevo principal que você pegou para acessar aqui, do lado de lá da cidade, é Rua Ângelo Favreto, que era o pai do bisavô nosso materno. Sim. Então, Que era nós estamos falando de quem fundou o Exato, Ponte Serrada, provavelmente. Exato. Exatamente. Mas conta aí um pouquinho sobre, óbvio, a sua trajetória, né? Então, criado em Xaxim, né? Fala aí, contextualiza pra gente um pouquinho da tua história até a gente chegar na vida adulta e depois vir pra parte dos negócios, né? Pô, misturando aqui com o primeiro tema, né, a família. Então, a família, minha origem toda ali, Coronel Freitas. E meus pais acabaram saindo de uma comunidade, nossa família da roça mesmo, né, do interior, camponeses, saíram de uma comunidade de Coronel Freitas, passaram para do lado já era Águas Frias. Então, eu nasci em Águas Frias, cartório, inclusive, registra como Nova Erechim porque era o hospital. Enfim, 2.500 habitantes, né? O município de Águas Frias, então um município pequeno. Meus pais do interior, até o ponto que aguentaram, assim, com saúde, né? Meu pai precisou parar de trabalhar na roça, e aí eles foram para a cidade de Xaxim, eu tinha 6 anos de vida. Pequenininho. E eu sempre tive comportamentos diferentes de toda a minha família, posso dizer assim, que era com quem eu me relacionava. Aos poucos eu fui descobrindo que era diferente da maior parte das pessoas. Desde desafios, enfrentei doença na infância, mas porque eu queria fazer tudo sozinho desde os 2 anos de idade. E aí eu acho que a vida começou a me mostrar coisas desde cedo. Tanto que eu fiquei com uma doença que eu fui dependente por mais ou menos uns 6 meses. Uma criança de 6 anos, 7 anos, dependendo dos outros para tudo. Criança é dependente, né? Mas assim, eu estava privado de fazer as coisas básicas que uma criança faz sem ajuda de pessoas, né? Andando de cadeira de roda, enfim. O que foi que aconteceu? Artrite é o nome da doença no quadril. Então, eu comecei a mancar e tal. Até Isso com 6 anos? Com 6 anos, cara. É uma doença que parece que é coisa de gente com bastante idade, né? Doença de velho. E eu tinha 6 anos. Em crianças, é da mesma raridade do que ganhar na Mega Sena, mais ou menos. Foi contemplado, né? Normalmente quando eu conto essa história para alguém, normalmente eu falo que o médico descobriu uma doença e eu podia escolher o nome, né? De tão raro que é. Brincadeiras à parte. Podia batizar com o teu nome, inclusive, né? Poderia ser Favreto, né? Síndrome de Favreto. Melhor não. Mas aí você começou, pra gente ficar um pouquinho nesse assunto, até por conta da raridade, né, do fato, assim, ser meio que inédito, né, cara, você começou a sentir o quê? Quais foram os sintomas na época, você lembra? Eu só sentia a dificuldade para caminhar. Então, quando eu já morava em Xaxim, eu tenho 2 irmãos mais velhos e nós íamos juntos para o colégio, né? Nós estudávamos no mesmo turno e nós íamos juntos, caminhando. E Xaxim, assim como Ponte Serrada, assim como a maior parte das cidades aqui do oeste, onde os nossos ouvintes estão, é pequeno, né? Então não tem nem como ser longe de casa até o colégio. E meus irmãos iam e eu não conseguia acompanhar, eu ia ficando para trás. Eles me chamavam e eu não conseguia imprimir ritmo, por dor, né? Dor no quadril. Sim. Eu olho hoje para aquilo como talvez um primeiro sinal da vida me mostrando, embora é muito criança, né? Quando criança eu acredito que as doenças são para os pais, não para as crianças, mas
eu vejo que a vida me apresentou, calma, você não precisa fazer tudo sozinho desde cedo, porque são coisas que eu tô aprendendo hoje em dia, há Você vai poucos reavaliando. anos. Porque eu sempre quis independência e fazer tudo e eu dou conta. Abraçar o mundo, né? Com 2 anos eu queria fazer minha comida, eu queria subir no fogão para fazer o misto quente lá, a torrada. Criança é inconsequente, né? E aí, quando olha para a infância, vê sempre uma pessoa diferente do normal, do padrão. Depois de adulto foi descobrir neurodivergências e tal, e explica o comportamento. Mas o ponto que eu queria apresentar da infância, então, né, quando a gente foi para Xaxim, logo depois eu estive com a presença de uma doença para já começar a dar sinais para minha vida. E aí você precisou de cirurgia, tudo na época? Fiz cirurgia, criança tem dificuldade de compreender as coisas, então estava no hospital, 15 dias depois sentindo dores e o médico abriu no mesmo local, então fez uma segunda cirurgia no mesmo local, quando ainda não estava recuperado, isso agravou, então depois aí fez com que o tempo de reabilitação fosse maior, mas deu tudo certo, eu não perdi movimento perdi movimento, mas a minha perna não ficou mais curta que a outra e tal, assim, eu consegui reparar, né? Tipo, hoje em dia tu não tem sequela? Ou tem alguma limitação? Tem muita limitação ainda, porque depois desenvolveu artrose. Eu só tenho medo de ficar um assunto chato no podcast. Não, é só pra gente passar a régua, né? Isso. Permanece comigo a vida toda porque de artrite se tornou depois uma doença degenerativa, né? Tem coisas que vêm, tem coisas boas que vêm junto. Doença degenerativa traz isenção em impostos, por exemplo, na compra de um veículo. Você consegue, inclusive, trazer isso daí na parte profissional, né? Que é o tema principal, inclusive. Vamos chegar lá daqui a pouco, né? Mas assim, então pode dar sequência justamente à tua jornada, jornada. Fica à vontade aí contar a história. Eu vejo muitas histórias, ouço histórias, são presentes, então vocês também provavelmente conhecem histórias de pessoas que saíram da periferia e mudaram sua vida, né? Construíram família, riqueza e tal, muita coisa, ascensão, como citar alguns nomes só, por exemplo, assim, Geraldo Rufino, Flávio Augusto, né? Pessoas que saem lá de uma extremidade, né? Geraldo Rufino, com 8 anos de idade, catava lixo para conseguir sustentar os irmãos, assim. Então, e depois se tornou hoje é um dos empresários mais queridos do Brasil, né? Eu falo isso porque, embora não é o tema da nossa conversa, mas é muito fácil de a gente ver histórias, de ser divulgado histórias de pessoas que estavam na periferia e depois tiveram ascensão, venceu na vida. Eu faço uma espécie de comparação. Eu vivi em Xaxim. Xaxim, aqui no oeste de Santa Catarina, nós não podemos comparar exatamente com uma periferia, porque nós estamos muito distante de tudo. É interior, né? É interior. O cara da periferia está realmente lá naquele desafio todo de um mundo violento, cheio de coisas que podem desviar ele para algo negativo, que podem até tirar a vida da pessoa que vive lá, que a gente não tem, né? Não tem na mesma proporção, pelo menos. É mais seguro, é mais tranquilo a nossa região. Só que o cara da periferia tá a 1 hora de qualquer coisa. De oportunidades, né? Uma hora de qualquer coisa, isso. De oportunidades, de algum emprego diferente. Ele tá 1 hora de qualquer lugar, cara. Porque de sair daquele mundo, no caso, de sair daquele mundo, precisa de muita força de vontade e tal, porque ele foi condicionado àquilo, né? Mas o cara tá do lado. Quando a gente tá aqui no interior do Brasil, cara, a gente está muito distante de tudo. Se eu quiser ir para algo tão grande quanto o cara de periferia, vamos imaginar uma viagem que seja mais acessível. São 17, 20, 24 horas de ônibus. Posso ir para uma capital menor, capital do Sul,
7, 8, 10, 12 horas. Uhum. Ainda assim, tem muito mais distância. Tem as barreiras geográficas, no caso. Barreiras geográficas, isso aí. E aí eu me criei aqui, né, no interior. Hoje, uma das coisas que eu desenvolvi foi conhecimento técnico que depois me permitiu abrir uma empresa, então fundar a Meureal, que foi citado aqui mais cedo. Com a Meureal eu extrapolei todas as barreiras geográficas, né? São clientes em 20 estados brasileiros. Então, para falar um pouquinho sobre mim, né? Sair da roça, da agricultura, para me tornar um empresário que atua no país todo, né? Uma empresa que presta serviço para outras empresas do país todo. Mas e como é que você chegou a ter esse start de entender, e não só entender, mas galgar a oportunidade, né? Porque, como tu disse, é interior, a gente está distante de tudo. Sair do interior do estado de Santa Catarina para o patamar de você ter uma empresa que atende o país. Você é formado, inclusive, na área de contabilidade, né? Ciências contábeis? Exatamente. Curiosidade sobre mim. Eu, quando adolescente, eu era muito bobo, né? Eu não sabia o que eu queria da vida, eu não tinha clareza. Eu fui criado numa família que não conhecia muito do mundo, né? Então, eu não aprendi dentro de casa. Logo, pela minha adolescência, eu iria fazer algo tradicional, algo básico. Era o que se esperava. Vou encontrar algum emprego aqui e tal. Então, eu tinha empregos que todo mundo começa em algum lugar, né? Então, eu tive empregos em mercado, na reposição de mercados. Eu tive emprego em loja de materiais de construção e tal. E com 17 anos, eu prestei um único vestibular. 16 anos, eu acho que era. Um único. Foi para educação física. Eu vou ser árbitro de futebol a nível FIFA e vou apitar, né? Copa do Mundo e tal. Era o desejo. A única coisa... Cara, eu ouvi uma palestra de alguém, aí eu tinha recebido uma informação assim, cara, um jogo de futebol que o árbitro apita do Campeonato Brasileiro paga uns 5 mil reais, me parece que eu tô falando de 15 anos atrás, mais ou menos. Aí eu falei, tá aí, decidido. Aí foi o único vestibular que eu prestei. Para ser árbitro não precisa de faculdade, sim, mas eu escolhi educação física para ser algo mais afim, né? Assim. Lembra da doença degenerativa? Talvez se eu tivesse escolhido mesmo ser árbitro, possivelmente o meu corpo não iria permitir, não iria aguentar. Então, eu não sei se eu iria encontrar cura e tal, a ponto de eu ter condição de me tornar árbitro FIFA. Até acredito que sim, mas né, porque a mente é mais forte. Mas é uma limitação que o meu corpo apresentava. Primeiro dia de faculdade, alguma coisa na faculdade fez com que eu me perdesse lá. Ao invés de chegar junto com os colegas, eu cheguei 2 horas depois. Todo perdido, me senti deslocado. No dia seguinte fui lá e cancelei. Aí troquei para ciências contábeis. Meu irmão mais velho, ele é contador, ele está com um emprego legal, estou gostando de ver, ele tinha conseguido comprar um carro financiado, sabe, caminho normal, assim. Então, eu comecei a ver minha família mudando. Quando nós fomos para a cidade, meu pai não tinha condição de trabalhar, minha mãe foi dar aula a 50, 60 horas por semana para colocar dinheiro em casa, sustentar 3 filhos. Na cidade não tem as coisas que no interior tinha, então... Subsistência. Cara, era um terreno de 400 metros, 800 metros quadrados, mas ainda assim muito limitado. Sim. Não tem como plantar tudo que a família precisa. E aí eu cresci vendo todo o esforço, né, dos meus pais, até com todo respeito aos meus pais, né, inclusive se isso chegar até eles, cara, eu vejo que
pelas diretrizes da vida, era uma situação oposta, né? Minha mãe passou a prover enquanto meu pai não pôde. Depois se tornou normal lá para nós, né? E aí eu fui para Ciências Contábeis também. Esse negócio parece bom, né? Então, o teu irmão já estava formado e atuando na área? Já estava formado, atuando, já tinha saído de um salário mínimo para, acho que uns 2. Então esse negócio também é bom. E tu pegou ele como referência? E aí fui. Não falei com ele, não falei com ninguém, simplesmente não vou mais fazer educação física. Aquela história de arbitragem, eu fui em um evento de árbitros da região, aí eu prestei uma prova que precisava prestar para que eu pudesse ser bandeirinha para começar. Depois abandonei, não cheguei nem a fazer. E aí essa pegada, então, de você fazer essa mudança de escolha, né, na carreira profissional, se identificou logo de primeira? Como é que foi? Sim, nesse sentido? Sim, eu tenho muita facilidade com números e é uma das coisas que se vê em ciências contábeis, né? Se vê muito número. Eu tinha muita facilidade na faculdade. E aí outra coisa sobre mim, eu não sou o melhor exemplo de aluno. Tanto, se for contar histórias, meus boletins de colégio, isso aí não é exemplo para ninguém. E na faculdade eu fazia meio que um acordo com os professores. Cara, não, me dá presença aí, eu saio da sala para não atrapalhar. E talvez eu não fosse o melhor dos alunos, só que quando se fala em notas, eu tinha as melhores notas. E eu pegava 10 ou 15% do conteúdo. Então era algo que era muito básico para mim. Eu falo assim, cara, a faculdade não me ensinou as coisas. É como se eu soubesse antes de ir para lá, sem arrogância, né? Não me interpretem mal, é só porque aquele assunto era fácil para mim. Eu tenho uma certa facilidade com coisas novas, e em especial quando se fala em números e regras básicas, assim, raciocínio lógico e tal. Matemática, no caso, sempre foi teu forte, então, desde lá da escola. Desde que nasci, assim. Que nasci. E aí, essa pegada justamente de você estar num curso que, querendo ou não, é tradicional, né? Mas onde é que você foi buscar inspiração, referências para fazer, não trabalhar necessariamente com um escritório padrão de contabilidade? Eu continuava sendo um cara muito bobo mesmo estudando uma profissão já, né? E então eu não olhava para o meu futuro, eu não sabia o que eu queria do dia seguinte. Eu vivia uma vida no automático, sabe? No automático barra no aleatório, até eu posso dizer, porque não é aquele negócio, eu já sei o que eu quero, eu vou fazendo, repetindo automaticamente. Era de forma aleatória, o que aparecia eu... Tipo, deixa a vida me levar. Deixa Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu e... Cara, fazendo uma analogia, como se eu tivesse entrado num bote, sem remo nenhum, joguei no rio e deixei a correnteza aí, né? Ok, não fico me julgando muito por isso, porque eu tô falando de adolescente e tal, né? E aos 19 anos, na metade da faculdade, mais uma vez a presença do meu irmão. Meu irmão trocou de empresa, né? de emprego. Ele trabalhava numa empresa grande, né? De Xaxinha, maior do segmento da América Latina, inclusive. E ele foi para um escritório na cidade de Chapecó. Ele estava trabalhando lá, acho que há menos de um ano, e surgiu uma vaga naquela empresa. Eu, com 19 anos, na metade da faculdade. Me candidatei à vaga e lá eles me contrataram. Esse não era um escritório convencional, era um escritório de consultoria. O que difere um escritório convencional de consultoria é que escritórios de contabilidade convencionais, eles vão registrando as coisas que acontecem na empresa. Então, o escritório de contabilidade sabe das coisas depois. Outra coisa que difere é que o escritório de contabilidade faz operação. Enquanto na consultoria a gente precisa conhecer da legislação, então é muito mais sobre direito, né? Sobre leis, do que sobre contabilidade. Os números são essenciais, é óbvio, mas não é apenas isso, e não é registrar, é
antecipar, é a gente, peraí, o que podemos fazer de diferente? Naquela empresa, especificamente, não era exatamente olhar para o futuro, mas era uma espécie de ajustes do passado, ou por algum erro que seria corrigido, ou por uma briga na legislação mesmo. Então, não necessariamente um contador errou para que tivesse oportunidade da consultoria, mas também pode ser, né? Um erro de contabilidade também gera espaço para trabalhos. E o trabalho lá era recuperar imposto do que foi pago no passado. Parece estranho, para quem não conhece, soa diferente, né? Como assim recuperar? O imposto já não foi pago, não era devido. Uma parte do imposto que as empresas pagam volta. Assim como uma parte do imposto que as pessoas pagam do seu salário também volta uma vez por ano e tal. Imposto de renda ali, no caso, né? Só que tem que fazer um movimento. Se não fizer, a Receita Federal, né, o órgão que gerencia o dinheiro do imposto, não vai vir devolver. Sim. Não vai tomar iniciativa de dizer, você tem direito, né? Só que nós, né, como cidadãos ou como empresários, temos o direito de mostrar, cara, isso aqui me pertence, devolve para mim. E esse era o trabalho que eu fazia lá. Então foram 5 anos fazendo esse trabalho, especificamente, né, em 3 escritórios diferentes, todos os 3 em Chapecó. E isso me trouxe conhecimento técnico. Aí eu falei, agora eu sei fazer. Eu desenvolvi uma técnica nova. Gente, era 2011 quando eu comecei. Em 2011, nós levávamos 6, 8 meses para fazer um trabalho para uma empresa. Em início de 2013, um ano e pouquinho depois, eu levava 15 dias, porque eu desenvolvi um novo método de fazer o trabalho. E isso muda muito, que no tempo que eu produzia um trabalho, eu passei a produzir 10, 6, 8, né? Nenhum outro colega meu tinha essa habilidade, por isso que eu acabei saindo de um escritório para outro, porque eu fazia as coisas de uma forma única, né? E aos poucos eu fui ensinando algumas pessoas. Nesse novo método, eu comecei a brigar por remunerações maiores. Se eu faço o trabalho de 5, de 8 pessoas, por que eu não recebo o dinheiro de 5 e de 8? E aí eu comecei a ter embates lá com os meus chefes da época, porque o meu salário era menor do que as pessoas que estavam mais tempo de casa e eu produzia mais. Isso é clássico, as empresas têm regras e não dá para quebrar assim tão fácil. Só que naquela época eu não compreendia isso. Eu falava, se eu faço tanto, eu quero receber mais. E aí eles me prometiam coisas e não cumpriam. Tá, entendi. Eu preciso ter o meu negócio, que aí eu crio as regras, né? Eu consigo provavelmente aumentar o meu ganho e tal. E aí eu saí de um salário de 3 mil reais para empreender. Ok, eu vou empreender, que não se sabe quanto vai ganhar. Será que eu vou conseguir 3 mil? Será que eu vou conseguir ao invés de 3,30? Então, quando a gente empreende, é diferente, né? Leonardo, e aí então foi nesse momento que teve o insight de, beleza, vou pro meu próprio negócio, escalar essa ideia que eu estava produzindo dentro de outros empreendimentos. E aí como é que foi esse processo para acontecer? Para mim foi leve. Primeira palavra que eu quero dizer é isso. Até porque eu já escutei muita gente que falou sobre tem o sonho de ter algo, tem desejo e muitas vezes não age. Porque viu histórias... viu pessoas na família, viu gente que sofre com isso, não sei, né? Cada um tem seus conhecimentos. Em toda a minha família eu tive apenas um tio que empreendeu. Quando eu olho para dinheiro também, foi esse tio que teve mais dinheiro. Dinheiro não é a mesma coisa que sucesso e tal, mas... para toda a minha família, né, dos meus tios, o tio que mais criou riqueza foi o que teve empresa. Então, alguma coisa no meu subconsciente provavelmente era legal, ao mesmo tempo que esse tio faleceu de câncer. E eu tinha 17 anos. Então, no meu subconsciente, se parecia legal, também parecia
o fim do mundo, porque eu ouvi dizer que o câncer no intestino dele foi por alimentação ruim e que estava associado a o cara nunca ter tempo porque trabalhava muito, estresse e tal. Então, as referências que se eu fosse olhar para as referências próximas, aparentemente não são boas. E muita gente pode ter referências ruins, geram crenças de que aquilo vai ser ruim. Empresário significa isso. E aí, se traz um significado negativo, a pessoa não vai empreender mesmo. Para mim foi leve, foi muito natural. Eu resolvi abrir o meu negócio. Eu não escondo números também, então eu tinha 20 mil reais. Eu tinha uma casa financiada. Eu tinha comprado um terreno e tal, aí eu dei o terreno na casa, então eu tinha um apartamento ali financiado e 20 mil reais na conta. Eu falei, eu tenho 20 mil reais para fazer dar certo. A parte financeira, né? E estilo de vida, porque mudou muito. Eu não sabia que ia mudar, né? Porque antes eu fazia uma coisa, agora é só fazer a mesma coisa, só que aí o principal precisa de para quem fazer, ou seja, de clientes. E eu era o cara que ficava atrás de um computador processando números, processando leis, fazendo a operação técnica. Executando. Eu nunca tinha tido contato com pessoas, com empresários e tal. E aí, do dia para a noite, né, basicamente... não é do dia para a noite, né? Existe uma construção e mentalmente eu acho que eu fui me preparando. Eu não tinha consciência, não tinha clareza. E eu era um guri de 22 anos quando eu abri o CNPJ, 24 quando eu, de fato, larguei todas as coisas para dedicar apenas à empresa. E aí sim, nesse momento, 20 mil reais. Um veículo para deslocamento era um Chery QQ, né? É um carro pequenininho, assim, sabe? E se for traduzir ele em dinheiro, também era mais ou menos uns 18 mil reais naquela época. Eu falei, eu tenho isso aqui, 20 mil para colocar combustível. Eu acho que eu gastei uns 2 mil reais em roupas. Comprei umas roupas novas, assim, social, me vesti bem. Falei, eu quero me apresentar legal e comecei a bater na porta de empresários. Para fazer o comercial. Para fazer o comercial. É mais uma coisa que algumas pessoas têm tabu, isso para mim não importa e eu nunca tive, né? Cara, vendas, né? Então eu saía da minha casa, eu entrava no meu carro ali e eu fiz, né? Já tenho a informação aqui dos 20 estados, mas é como se eu tivesse formado uma bolha. Então, os primeiros clientes aqui na região mesmo, né? Xaxim, Xanxerê, Chapecó, Bom Jesus, Ponte Serrada. E aí eu fui ampliando. Quando eu percebi, eu estava no Rio Grande do Sul, em Paraná, em São Paulo. E no Sul eu fazia muita coisa presencial. E os outros ambientes eu já fazia muita coisa por telefone, por e-mail, aí já tinha o WhatsApp também. Não tinha videochamada naquela época. Tinha, sim. Não era usado nesses contextos. Então era conversa por voz mesmo, porque, pasmem, as pessoas conversavam por telefone, e eu gosto de conversar, e, cara, liga pra pessoa, não atende, tá mudando isso, né? Mas naquela época era muito fácil de conversar com as pessoas, hoje em dia a gente recebe 100 ligações num dia, se bobear, né? Então, realmente cansa. Foi como uma bolha, né? E foi tomando essa proporção de assumir o país todo, né? Em todas as regiões, embora não os 27 estados, porque em alguns estados a gente não conectou com clientes, mas em todas as regiões do país. Mas até para entender assim essa proporção, porque uma coisa é você atender um número X de clientes, você, Leonardo, mas a empresa precisa de braços, né? Como é que foi a graduação nesse sentido de crescimento? Nossa, isso é muito agradável até de falar, porque eu comecei a perceber que aquele carinha que sabia fazer um procedimento técnico, eu também passei a saber vender. Uau! Pô, do nada foram 10 clientes num mês. Eu falei, cara, esse negócio pode crescer.
porque eu fazia tudo, né? Absolutamente tudo que precisa. Tu prospectava, buscava o cliente, fechava o negócio e fazia a operação, e desenvolvia depois ali. Tudo. Falei, se eu atendo 10 clientes, por que não atender 40 formando equipe, né? E aí eu comecei a trazer pessoas para a empresa. Aí depois eu fui aprendendo coisas novas, né? Que uma coisa é fazer sozinho, outra coisa é ir ensinando pessoas, desenvolver processos. Então, uma empresa precisa de todos os processos bem organizados para que o outro consiga executar sem eu estar presente. E aí isso tudo eu fui aprendendo, porque eu não sabia até então. Nem a faculdade não ensina, nem onde eu trabalhava antes, porque eu fazia uma coisa isolada. E eu passei a estudar, né? Como que eu poderia liderar pessoas, como que eu poderia aperfeiçoar processos. Então, eu desenvolvi sistema para que o processo pudesse ficar ali todo desenhado. Então, eu atuo até hoje com um sistema próprio. Eu não uso um sistema de alguém que fornece. Assim, eu tenho um programador que faz o meu próprio sistema para que seja com o meu processo. Isso é muito importante para empresas. Que seja personalizado ali para as tuas demandas, o estilo do negócio. Para quem tem negócio, não necessariamente tem que ser personalizado. Para mim, quando eu olhei coisas no mercado, não fez sentido, não me atendiam, eu resolvi o meu. Mas quando a gente fala em empresas que atuam com coisas que existem muitas outras empresas que atuam, têm sistemas específicos e próprios. Então, não precisa... Porque é muito mais custoso, tanto de tempo quanto dinheiro para você desenvolver um sistema próprio. Então, fica a dica aqui, né, de quem tem negócio que busque uma organização de processos e deixar tudo sistematizado, né? Para que não dependa necessariamente de um indivíduo. Porque se um indivíduo amanhã pode não ir para a empresa, não importa o motivo, e esse amanhã pode não ser um único dia, pode ser por um período maior, pode ser alguém que nunca mais vai também, e não importa o motivo, só que simplesmente essa pessoa não está lá para fazer, e seu conhecimento era só dela, só dessa pessoa. É muito importante tudo estar no sistema. O meu maior desafio quando se fala em processos foi na parte comercial, porque fazer venda, eu também não estudei. As outras coisas muito prático, é um número que vai nesse campo, é um outro número que vai naquele campo, é uma lei X, fala isso, fala aquilo. E eu sempre tive muita facilidade de repassar, né? E eu já fazia isso quando eu era funcionário, eu sempre tinha a função de ensinar pessoas. Aí, quando eu comecei a ensinar pessoas a vender, eita, esse negócio é mais difícil de ensinar, porque eu nunca parei para estudar ou para pensar, como faz uma venda. Para mim soava natural. Lembra que eu falei, foi leve, foi natural, porque eu não tinha barreiras, eu não achava, vender é difícil. Eu não tinha. Eu simplesmente fui experimentar e aí eu percebi, uau, eu vendo e, eu vendo com facilidade. Na hora de ensinar as pessoas, eu não tive a mesma facilidade. Até hoje eu sofro, assim, para ensinar as atividades do comercial é o meu maior desafio. Parece que eu faço de uma forma tão natural, que é tão do momento, que o meu jeito de vender é quase como uma arte, embora eu sei de um processo específico que eu faço, né? Eu gosto de primeiro me conectar com a pessoa, para depois falar sobre a empresa, conectar, assim, assuntos pessoais, coisas que a gente tem de gosto em comum, como a gente fez aqui o sobrenome no início, por exemplo. E aí depois vem assunto de trabalho. Existe uma técnica que eu sigo, só que é tão natural que é onde eu mais sofro para ensinar pessoas. E aí, estrategicamente hoje, em que cenário você está dentro do negócio? Você trabalha ativamente essa parte comercial? Você ainda executa as ações da parte contábil, da parte de consultoria? Como é que é a tua equipe hoje? Jefferson, eu não tenho mais
ânimo de fazer a execução, cara, porque eu descobri uma das minhas maiores paixões da vida, que é comunicar, que é estar com pessoas, que é me relacionar com pessoas. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Então, eu tô aprendendo algumas coisas de marketing digital, porque eu construí a empresa, eu cheguei em mais de 1.200 clientes por métodos offline, né, e não online. E agora eu estou buscando trazer esse canal de vendas mais forte pelo marketing digital. Nesses últimos meses eu consegui várias coisas que me aproximam disso. Aí agora, no mês de setembro, a gente fez uma pausa para ajustar toda a estratégia. Eu troquei de fornecedor também de alguns serviços. E eu fico como o rosto da imagem, então, para o marketing e para relações públicas. Eu vou em eventos, eu vou em feiras, eu vou em grupos empresariais, e aí eu acabo fazendo vendas também, né? Nesse ano, internamente, a gente mudou o nosso público-alvo. Então, nós estamos numa transição. Foi um ano que nós reduzimos o número de pessoas para deixar de atender aquele outro público que precisava de volume. O mercado ficou de um jeito que eu não estava mais querendo participar naquele grupo de empresas. Então, eu ainda atendo quando vem demanda, e eu passei para um novo público-alvo. Mas quando a gente fala da técnica que eu conheço, que é reduzir impostos para aumentar o lucro, isso é para basicamente as empresas que pagam imposto. Então, ele se encaixa em quase todas as empresas. Aí depois vai tendo filtros que fazem as exceções, assim, por tamanho de empresa e por segmento, não tem algo que eu consiga fazer. Não significa que só consigo atender empresa pequena ou empresa grande. Não, é para todos os tamanhos e para todos os segmentos, só que em alguns casos vai aparecer que seria muito custoso, muito trabalhoso para ter algum resultado, então não compensa. Certo. Mas dentro desse novo nicho que você tá na verdade, afunilando, né? Consegue compartilhar pra gente qual que é? Até pra galera que tá acompanhando, de repente, o meu negócio se encaixa nisso aí, eu quero ser cliente do Meu Real. Sim, eu comentei aqui sobre o recuperar impostos, né? Então, a mudança foi... e aí eu tinha escolhido um nicho, porque recuperar impostos também é para quase todas as empresas. E eu tinha escolhido um nicho onde eu trabalhava com farmácias, mecânicas, lojas de autopeças, mercados e... pet shop e tal. Então era um grupo, restaurantes, assim, eram 10, 12 segmentos. E agora eu abri para diversos segmentos, buscando empresas saindo do tamanho de pequena empresa para média ou acima disso. E ao invés de olhar para o passado de recuperação de imposto, é olhar de futuro, é olhar de prevenção, é olhar de... eu vou pegar essa deixa aqui. Vocês ouviram que teve um corte, né? É feito por bloco, e quem acompanha aqui o Fala Mais já deve ter percebido que isso é padrão, né? Sim. Blocos. Eu vou expor aqui o motivo. Inclusive pra gente. Esse equipamento que está nos gravando, ele tem uma trava de 30 minutos de filmagem. E essa filmagem trava em 30 porque muda o nome do equipamento. Ou ele é filmadora ou ele é câmera fotográfica. E a câmera fotográfica tem a permissão de gravar até 30 minutos. Porque o equipamento pode gravar mais. Tanto que a gente grava 1 hora, 2, 3, grava 8 horas com esse equipamento. Só que tendo que fazer... arquivos diferentes a cada 30 minutos. Cada 30. Aí ela armazena, ela faz tudo. Né? Ela tem a condição de ficar ligada por 8 horas, por 10, por sei lá quantas. E inclusive já peguei... É uma articulação tributária. Tributário, isso, cara. Tributário, porque a filmadora paga mais impostos do que uma máquina fotográfica. Então, aqui nós estamos com uma
Canon, e são marcas europeias, né? Canon, Sony, as mais populares. A Sony é americana, né? A Sony é americana. É. E a Canon é a europeia, Canon é né? japonesa. Não, oriental. E isso não é coisa só do Brasil, até na Europa também, mas tem suas formas de fazer. Logo vou contar um caso dos Estados Unidos também. Então, isso não é apenas Brasil. São estratégias, articulações, para a gente aproveitar o que a legislação entrega. Esse equipamento poderia deixar ele com gravação ilimitada pelo equipamento, e aí a limitação seria o cartão de memória que tiver lá. Só que aí iria pagar o imposto que a filmadora paga. Ele iria se chamar filmadora. Assim, é uma câmera fotográfica semiprofissional, porque a profissional seria outro formato. E aí o imposto cai. Um exemplo clássico que possivelmente a maior parte já conheça as mudanças em alguns produtos. Sim. O leite condensado, se você pegar uma caixinha de leite condensado da moça lá da Nestlé, de 2023 para cá, ele mudou o nome. E no caso da Nestlé, eles adicionaram amido de milho, que antes não ia. Acho que antes era tipo leite e açúcar, e passou a ter amido de milho. Mantiveram o mesmo sabor. Se você que está ouvindo consome, não deve nem ter sentido diferença. Só que isso permitiu uma redução de imposto. Sonho de Valsa foi o primeiro bombom a mudar sua embalagem, e aí passou de bombom para wafer, né? Wafer é biscoito em inglês, e o imposto caiu. Certo. E nada disso é irregular, nada disso é ilegal. Então, o meu trabalho hoje em dia é fazer esse tipo de coisa. É jogar o jogo. Trazer... eu prometi que ia trazer uma história dos Estados Unidos, né? Vocês já assistem, gostam de filmes de super-heróis? Sim. E aí, um super-herói é um humano com algumas habilidades, ou ele é um outro ser? O que vocês me dizem? Queria até fazer uma enquete para quem está ouvindo, mas não dá. Depende, né? Depende do super-herói, né? Se é o Homem-Aranha, por exemplo, é um humano com algumas habilidades, né? E aí? E o que a Marvel é talvez a mais clássica quando se fala em super-heróis, né? O que a Marvel diria? Não são super-humanos, né? São outros seres, né? Sim. Isso é o que eles vendem pra gente, né? Embora Homem-Aranha e tal é o humano que depois se transformou. Sim. Isso é o que eles falam pra nós. Lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, eles foram falar, não, eles são humanos. Aí a explicação que está por trás. Se fossem brinquedos, a tributação é uma coisa. Se for boneco, é outra tributação. Boneco paga menos imposto nos Estados Unidos. Boneco é retrato de humano. Certo. Se ele não é humano, é um brinquedo. Por mais que tenha uma aparência semelhante, 2 pernas, 2 braços e tal. Parece um humano, mas é um brinquedo. E aí eles foram humildemente falar o contrário do que eles querem vender para nós, mas lá na Suprema Corte. Não, são humanos, então é boneco, deixa eu pagar o imposto como boneco. E aí o imposto ficou mais baixo para eles. Então, se empresas no mundo todo utilizam, eu já deixo aqui mais uma informação, mais uma dica para quem é empresário. Cara, busque situações que você consiga trazer de estratégia nova para o teu negócio, para que o imposto seja menor e que sobre mais lucro. Né? Até fazer um recorte a respeito disso, cara, porque tá trazendo grandes exemplos, mas esses grandes exemplos eles podem ser aplicados em pequenos negócios, inclusive, né, Leonardo? Tanto é que na mesma linha, eu estava vendo esses dias a respeito do saco de feijão de 1 quilo. E que é 1 quilo e 5 gramas.
Que aí já sai completamente também da Água questão. mineral, Água garrafa mineral, de né? 500 ml, garrafa de 510. 510, 505. É chocolatado em pó, 1,50 kg ou 1,5 kg. Uhum. Existem muitos produtos que, se você passar a olhar, quando fiz 10, 5 a mais do que um número redondo, o único motivo é tributário, gente, saibam disso. Uhum. É para que ele possa ser enquadrado num cenário que o imposto vai ficar mais baixo. E isso é coisas de quem estuda, ou seja, pode ter sido criado por mim ou por algum colega meu. Uhum. Né? Uhum. Eu não... E você vê muito, né? Falando só de gênero alimentício ali, muita coisa que segue esse padrão, né, cara? Sim. E os exemplos que foram apresentados aqui são realmente, né, de contextos, empresas grandes, pela facilidade da pessoa compreender, né, de quem ouve aqui, compreender as mudanças que possam ser feitas. Agora, não é só para grandes empresas, né? Pequenas empresas também conseguem se aproveitar de estratégias diferentes. Para cada algo que alguém oferece para o mercado, para cada situação que é ofertada, que é vendida, a gente tem normalmente de 5 ou mais formas de calcular o imposto de forma legal, de forma lícita, sem burlar nada, sem infringir legislação, que isso é muito importante falar também. Sonegação seria... sonegação é crime, então qualquer coisa parecida com sonegação é crime. Uhum. Agora, a gente tem maneiras legais de fazer diferente, né? Então, vamos pensar que se eu tenho 5 formas... Vou pegar um exemplo prático. Saúde, né? Dentro da saúde, seja médico, psicólogo, dentista, né? Saúde. Algum profissional da saúde. Prestação de serviço, inclusive, né? É uma prestação de serviço. Ele tem formas diferentes de registrar, pode ser no CPF, pode ser no CNPJ, consultório para clínica para hospital. Então, vai dependendo do tamanho que ele está, se tem equipe, se tem consultório ou clínica. As coisas também podem ser equiparadas. Ele tem um consultório, mas faz procedimento, se torna clínica. Tem uma clínica ali, a gente equipara ao hospital. São diferentes formas de fazer a mesma coisa. Pegar um exemplo de um médico, um otorino. Eu poderia marcar uma consulta com um otorino e chegar lá no otorino, perceber que meu ouvido está com muita cera, excesso de cera. Precisa de um procedimento para remover a cera. Esse é um procedimento que o médico leva mais ou menos uns 5 minutos para fazer. Procedimento tem uma forma de tributação e consulta outra. É como se eu tivesse 2 grupos, né? Dois grupos. Isso acontece... vou ficar nesse exemplo, mas só para dizer que não é só para saúde, né? A mecânica que vende uma palheta e vende um óleo lubrificante. Palheta é uma peça para o carro, mas o óleo lubrificante é um consumo do carro. Né? São grupos diferentes. O mercado, então, nem se fala, né? A gente falou do ramo alimentício. Dentro do mercado existem milhares de produtos, então lá tem vários grupos de tributação, falando, né? Isolado. Então, voltando para o exemplo, consulta é uma tributação e procedimentos são uma tributação diferente. O spoiler, né? Tributação tem menor tributação nos procedimentos. Logo, se eu fosse médico otorino, eu não iria vender consulta. Eu iria vender procedimento. Então, toda pessoa que vem para fazer algum procedimento. Vai receber a limpeza ali, do ouvido. E enquanto eu faço a limpeza do ouvido, eu converso com a pessoa para compreender o que mais que tem. Então, é como se ela comprou o meu procedimento e ela está ganhando a consulta embutida, né, junto. Sim. Isso é legal, é lícito. Só que eu tenho que vender procedimento. Na discriminação da nota lá, para formalizar. E até mais, tem que ser congruente. Então, a pessoa me chamou para marcar uma consulta. Sim. Eu já aviso.
a gente trabalha nesse formato. Você vem para um procedimento e você pode, né, tirar todas as dúvidas, as perguntas que você iria fazer na consulta, porque você ganha consulta durante o procedimento. Eu comuniquei isso. Logo depois que eu apresentar a nota fiscal discriminando que foi o procedimento, está tudo congruente. Porque senão eu vim de consulta e eu emiti documento de outra coisa. Incongruência. Vamos fazer mais um lá. Olá, chegou a hora de respeitar a tributação da câmera. Leonardo, toda essa estratégia, tudo isso que você está trazendo, né, que é fruto de muito conhecimento, é necessário muito estudo, né, para se aprofundar, porque cada ramo tem particularidades, peculiaridades diferentes. E a pergunta vale para tudo, cara? Tem alternativas para produtos, para serviços, para indústria, empresa, comércio? Sempre tem sim. Essas possibilidades? Sim. Existem algumas coisas que limitam. A resposta é sim. É para todos os segmentos. Algumas coisas que vão limitar. Para fazer algumas articulações, para implantar algumas estratégias, vai gerar custo. E aí, se a empresa tem um custo X para executar a mudança e a economia vai ser menos do que X, sim, não faz sentido. É a questão do custo-benefício, né? Então, normalmente, eu consigo atender empresas que faturam acima de 1 milhão por ano. Normalmente. Percebe que, para contexto empresarial, 1 milhão não é grande empresa ainda, né? São empresas pequenas. E para alguns segmentos especificamente, a gente tem que falar acima de 7, 8 milhões para realmente a conta valer a pena. Para quem fatura menos do que isso, normalmente eu poderia usar a estratégia, mas aí tem aquela relação. Eu vou economizar 1 e eu vou ter um custo de 1,15. Não faria sentido. Economia, né? Não é inteligente. Eu falo isso porque mudanças, elas estão disponíveis para todas as empresas. Mas isso tu considera até como uma forma de... Não necessariamente incentivo, mas de perspectiva, de projeção, porque eu tenho uma empresa que não fatura 1 milhão, mas eu quero ter uma empresa que fatura 1 milhão. E já pensar nesse sentido de você organizar a casa por esse lado? Nossa, eu tenho um amigo de Xanxerê que ele montou 3 cafeterias de uma vez. Em 6 meses, ele ia montar uma cafeteria e era franquia, né? Então, ele, ao invés de comprar uma franquia, ele comprou 2. Beleza, vou colocar 2. Quando ele foi olhar ponto comercial, ele escolheu um ponto na cidade de Pato Branco, onde já tinha um café. Lá eles perceberam, cara, aqui não vale a pena a gente colocar essa franquia. Compraram aquele café que já existia, compraram o ponto, as coisas... E foi o primeiro café dele, embora ele já tinha comprado 2 franquias. Em 6 meses, ele abriu as outras 2 franquias e ficou com 3 cafeterias. Deu 1 ano e meio, eles faliram. E um dos principais motivos da falência foi porque eles estavam num momento em que se gasta mais dinheiro. Uma empresa é completamente normal que o primeiro ano, os primeiros 2 anos... exista mais gasto do que faturamento, do que receita. Tem que ser feito um investimento. Né? Tem que investir muita coisa. E aí... É trabalhar no vermelho ali, né? Isso. Ter caixa, né? Pra queimar. No meu caso foi diferente, né? Eu comecei sozinho, um computador velho na minha sala, na minha mesa de jantar, com uma cadeira normal, assim, eu não tinha... Fisioterapeutas ficam loucos com isso, mas fiquei por 1 ano e pouco assim. Para serviço, geralmente é mais fácil, né, cara? Nesse sentido, né? Porque você não precisa investir muito menos investimento. Em bem físico, né? Sim. Mas... Normalmente, sim. A não ser que você já queira começar sim. numa estrutura grande, também pode, né? Se eu quisesse começar vendendo café, fazendo da minha casa... Só que também não faz sentido, né? A gente percebe que para ser lucrativo uma cafeteria tem que ter um ponto comercial, várias mesas. E aí o caso deles, eles
gastando muito dinheiro e faturando menos. Então, uma empresa que está ali no 0 a 0 ou com prejuízo, no início prejuízo, inclusive, e pagando imposto. O pior é que ele já me conhecia naquela época, mas não pensou em me chamar, viu? Estou abrindo empresas, me dá uma consultoria. Era um nível de relação que talvez eu iria dar mesmo, né? Assim, talvez eu nem vendesse a consultoria. Ou eles iam me dizer, tá, toma um pedaço da empresa porque isso garante a nossa existência. Eles fecharam depois de 1 ano e meio as 3 cafeterias porque eles pagavam imposto sem ter lucro. Por que eu conto essa história? Você está pensando, ou então você está no início de uma empresa, cara, nem sempre aquilo que parece parece o certo, ou aquilo que... Lembra do início aqui do outro bloco, que eu falei das diferenças de consultoria e de escritórios convencionais, como contabilidade? Um é para criar estratégias, outro é para executar a operação, a rotina. Nem sempre naquele escritório onde você tem a pessoa que faz tudo certinho da operação e que é o cara que você precisa do lado mesmo, mas nem sempre você vai encontrar estratégias lá. Então é legal você já pensar em, eu vou abrir um negócio, qual vai ser a estratégia do meu negócio? O ideal seria ter uma consultoria. Normalmente se torna mais barato do que ir fazendo a empresa acontecer e depois enfrentar problemas. Algumas falem. Né? Eu quis trazer esse exemplo. Sim. Por quê? E ainda aguentaram 1 ano e meio, né, cara? 1 ano e meio. Os sócios perdendo dinheiro enquanto pagavam imposto, né? Tirando dinheiro do bolso para pagar imposto. E se a gente fizesse a estratégia... teria uma estratégia apropriada para que eles não precisassem pagar imposto nesse período. Logo, seria mais fácil de a empresa suportar os outros desafios, porque esse não foi o único, né? Mas seria mais fácil de suportar porque teria dinheiro. E nesse caso do imposto que foi pago ali, eles tendo prejuízo, caberia também o ressarcimento? Há possibilidade de reaver esse imposto nesse exemplo específico? Nesse exemplo específico, não. Não era algo que eles estavam pagando por algum erro ou por uma legislação específica, era por uma escolha. Poderia optar em não pagar, no caso. Ou, né, no caso... Existem 3 sistemas. Existem 3 sistemas que é a coisa mais básica do que aquilo de muda a embalagem e a fórmula de um produto, que ele muda a característica e o imposto cai. Existem 3 formas de tributar, 3 formas de fazer o cálculo do imposto. Para o mesmo faturamento, suposto de 1 milhão, eu escolho uma de 3 formas de tributar. E eu escolho isso no início da empresa para aquele ano, ou então no mês de janeiro para aquele ano. Janeiro de 2026, eu vou escolher qual vai ser. É óbvio que o importante é escolher antes, mas em janeiro eu comunico à Receita Federal, olha, desses 3 eu sou esse. E eles tomaram a decisão. E nesse caso que eu contei, eles fizeram a escolha de um que não era bom. Mas existe uma das escolhas que dá certo e a gente não pode retroagir a mudança. Certo. Então, se eles tivessem errado o cálculo, ao invés de pagar 100, pagaram 105, a gente ia recuperar os 5. Nesse caso, eles escolheram um modelo de tributação ali que... chamado de regime tributário. E aí ficaram naquele que, enquanto eles tinham prejuízo, eles ainda pagavam imposto. E existiu um desses modelos que iria solucionar isso. Perfeito. E justamente fazendo um gancho, cara, a respeito dessa questão do empreendedor, né? Você é empreendedor de sucesso, né? Trouxe exemplos de outros empreendedores, né, que tentaram seus negócios. Mas trazendo um pouquinho até da tua própria experiência, da tua jornada, né, como empreendedor. Até no briefing tu disse, né, é o teu primeiro negócio, mas eu quero entender se é o único no momento, né, e até, de repente, trazer alguns insights para o pessoal, não necessariamente que queiram empreender no segmento semelhante, né, mas qualquer tipo de segmento, né.
Eu já tive outros 2 negócios e voltei a ficar somente na Meureal, até pela transição de público que eu comentei, tá? E transição até mesmo, eu trouxe uma nova metodologia. Eu fui pioneiro a nível nacional em 2 momentos com a Meureal. Primeiro momento, lá em 2017, quando nenhuma consultoria atendia empresas de pequeno porte, eu passei a levar consultoria, coisa de grandes empresas, para os pequenos. E essa foi uma decisão que eu digo assim, cara, foi um chamado. É uma história que eu considero muito linda. Eu já tinha 3 clientes, bem no início da empresa, então eu estava com os meus primeiros 3 clientes que eram clientes grandes, empresas grandes. Quando a gente fala no tributário e empresas grandes, associa-se processos de restituição de milhões. Então, quando eu era funcionário lá, eu fazia restituições de 2, 5, 14, 93 milhões de reais em um processo. Lembra que eu falei dos 6 anos, dos 6 meses para fazer, depois eu passei a fazer em 15 dias. Cara, então imagina que se tem uma quantidade X de clientes, a cada 15 dias está fazendo processos de milhões. Empresas pequenas não recebiam consultorias. E embora eu já estava com 3 clientes de grande porte, ou seja, eu poderia ter seguido, né, trilhado o caminho que as outras consultorias já tinham aberto, e era o que eu já sabia, eu contei também que eu tinha recém comprado minha casa, né? E aí um mercado do lado de onde eu morava ali, feito por uma família de 4 pessoas, que tinham recém saído da agricultura, da roça também, né? Olha aí, coincidência ou não, né? Com a minha história também. Os 4 da família trabalhavam naquele mercado, mais uns 3 funcionários, mais ou menos. Então, a subsistência, né? Todos os ganhos da família vinham desse mercado. E eu percebi que eles estavam perdendo R$400 por mês. R$400 perto dos 400 mil ou dos 400 milhões que eu via nas outras empresas não é nada. Só que eu falo, cara, isso aqui é muito impactante para essa família. Ou seja, é muito impactante para essa empresa. E eu comecei a estudar um pouco mais, aí eu falei, pô, se nem as grandes empresas conseguem fazer todas aquelas divisões de grupos de impostos, imagina as pequenas. E aí eu fui estudando mais. E eu percebi que 87% das empresas não conhecem, ou mesmo conhecendo, não conseguem separar os grupos, os grupos de imposto. E aí acabam, por exemplo, vendendo uma água mineral e um achocolatado. 2 coisas que teriam 2 impostos diferentes, né? Alíquotas de imposto diferentes, e paga tudo como uma regra geral, sendo que alguns dos itens têm regra específica que o imposto é mais baixo. E aí eu resolvi atender empresas de pequeno porte de alguns segmentos, né? Aqueles 12 segmentos que são quem vendem 5 tipos de produtos, né? Medicamentos, vacina, a vacina animal também, né? Não só a humana, e peças para veículos, bebidas geladas e produtos de cosméticos, perfumaria. Então, esses produtos têm uma regra específica. Eu passei a atender empresas de pequeno porte. Com o tempo, outras empresas entraram com o avanço da tecnologia e dos cursos ali em 2020, quando teve pandemia e isolamento e tal. Esse mundo das pequenas empresas percebeu que não tem barreiras. Né? Não precisa nem ser contador, por exemplo, para fazer isso. E aí, muita gente começou a assustar os empresários mais do que ajudar nós. Sim. Foi aí que veio a decisão de eu parar de ficar nesse ambiente. E aí veio a segunda vez do pioneirismo, porque o tributário e os tributaristas, eles são de olhar para o passado. Né? O clássico do tributário é olhar para o passado, é pegar os últimos 5 anos e fazer recuperações. Eu falei, vamos parar de recuperar. Vamos
economizar, vamos reduzir de hoje para frente. Eu já fazia isso lá no pequeno, que era, além de eu dividir os 2 grupos nos 5 anos passados, eu já deixo os sistemas e as orientações e toda a operação funcionando com essa organização de separação dos grupos para que eles possam economizar e não ficar dependentes de mim. Aí, nesse momento, veio a ideia de fazer ainda mais. Porque isso é básico, isso só inibe aquele erro. Mas quando eu penso em mudar a embalagem, quando eu penso em mudar o formato de calcular a empresa, quando eu penso em fazer estratégias maiores, aí eu ofereço com um acompanhamento. E aí, ao invés de olhar os últimos 5 exercícios, os últimos 5 anos, a gente vem para caminhar junto nos próximos 5 exercícios. Então, por 5 anos, fazendo ações para reduzir. E as ações podem ser muito simples a ponto de... Aquele exemplo do médico lá, que eu só mudo um pouquinho a forma de entregar e a forma de escrever. Como pode ser mudanças de endereço. Tá, mas espera aí, eu tenho que mudar minha empresa de estado? Não, mas eu não quero morar lá. Então, vamos fazer uma operação em que você tem um endereço fiscal apenas lá. São maneiras, existem maneiras legais de eu operar minha empresa daqui, mas ela ser de outro local. Então, existem algumas formas mais complexas. E aí até não seria fácil de as empresas executarem sem o acompanhamento, né? Sim. Algumas são sutis, muda praticamente nada, e algumas são um pouco mais relevantes. O mais importante, quando a gente cria essas estratégias, o mercado em si não percebe, não nota. Algumas poucas exceções. Sim. E no final das contas, lá o caixa que vai sentir, né? Vai ficar mais azul do que vermelho, né? Exatamente, até porque o imposto é como uma gangorra com o lucro. Se eu pago um sistema, se eu pago um funcionário, um salário e tal, eu tenho um retorno. Quando eu pago um imposto, eu não espero um retorno da empresa. A sociedade, teoricamente, recebe, mas a empresa, quando esse dinheiro sai, eu não tenho como expectativa que se eu pago 10 ou se eu pago 100, vai retornar 150. Sim. Simplesmente saiu. Não Logo, é um investimento, né? É um gasto. É um gasto. Logo, deixou de ser lucro, por isso da gangorra. Pô, se saiu o imposto, diminuiu o lucro. Se eu diminuo o imposto, logo aumenta o lucro. Está do outro lado. Perfeito. E retomando, na verdade, a questão ali do empreendedorismo de uma forma mais abrangente. Vamos pegar o teu exemplo, mas a gente, né, como negócio também, né? Você tinha a tua expertise na parte contábil e tal. Mesma situação, a gente como profissionais da área de comunicação, queremos ter um negócio. Você não nasce um gestor, né? Seja de pessoas ou seja de processos empresariais. Pegando a tua experiência de todo esse aprendizado, o que tu tem, de repente, assim, para trazer de informação para as pessoas que querem... eu sou de determinada área e eu quero empreender, mas o que eu preciso saber, o que eu preciso ter de base nesse sentido? Uau! Até porque a nossa sociedade, a nossa comunidade não ensina isso. Então, não é nem que a gente só não nasce com isso, a gente também não aprende no nosso modelo de ensino, né? Atualmente é que está tendo empresas que fazem cursos de negócios, que ensinam sobre gestão, que ensinam sobre todos os pilares que uma empresa precisa. E aí isso deve ter menos de 5 anos que está tendo cursos nesse nível. Então, se você puder, faça um curso desses, para ter todas as noções. Cursos de, 3 dias que você sai de lá com todo o conhecimento do que fazer. Então, eu não fiz isso lá no início, eu acabei aprendendo algumas coisas na jornada mesmo, né? Fui me deparando com situações que precisava, eu ainda não sabia, tinha que aprender. E eu fiz cursos mais pessoais, assim, sobre
mentalidade, né? Sobre comportamento humano, sobre liderança, fiz sobre negociações, vendas. Eu fiz muita coisa quando se fala do comportamento humano, e aí aos poucos eu fui percebendo que dava para usar aquilo na empresa também. E aí hoje em dia está mais fácil de conseguir aprender. Então minha dica é pesquisa né? Pesquisa as principais situações que uma empresa precisa. Tem alguns cursos que são relativamente acessíveis, né? A um custo de dinheiro não tão alto. Eu prefiro não falar porque isso é muito relativo, né? Para quem tem mais ou menos, né? Sim. Mas existe uma facilidade de conseguir cursos online também, né? E principal se tem vontade, cara, vai. Ah, tenho medo, vai com medo mesmo. Começa, né? Começa, dá o primeiro passo, você vai aprendendo na jornada. Eu amo uma frase de Richard Branson, que é um dos maiores empresários britânicos. Ele, bom, já conta a frase dele. Uma das coisas que ele percebeu, assim, na hora de ele fazer um voo, ele teve um desafio, aí ele percebeu um serviço lá que seria legal e do nada ele criou uma companhia aérea, porque ele identificou uma oportunidade, né, em algo que ele estava fazendo. Muitas vezes as oportunidades estão diante de nós, elas aparecem para nós, então é importante não ignorar. E tem a ver com isso a frase dele. Se alguém te apresenta uma oportunidade e você não sabe, diga sim e você aprende fazendo, você aprende durante o processo. E se esse alguém for você mesmo, cara, você está com desejo, você conhece uma técnica, ou que é o nosso caso, e é o caso de mais de 80% das empresas. Normalmente elas nascem de uma técnica. Agora não precisa ser assim. Você pode também identificar um problema, uma dor, um desafio ou um desejo de pessoas, da sociedade, coisas que são úteis para empresas ou para pessoas, e aprende a fazer. Eu não sei ainda. Vai lá e aprende a fazer. Você não precisa começar um negócio, sei lá. Eu era uma das coisas que eu fazia no meu último emprego, antes de eu ir para a profissão que eu estava estudando, eu trabalhava na loja de materiais de construção, e uma das coisas que eu fazia lá era de bicicleta ou de moto, eu ia levar coisas, fazer cobranças e tal. Eu poderia dizer, pô, eu sei fazer isso. Agora, quanto que eu vou conseguir? Quanto que vai valer isso? Quanto que as pessoas vão pagar por isso? Vou melhorar esse exemplo. Eu amo ir em cachoeiras. Eu, Leonardo, uma das coisas que eu mais amo é ir visitar cachoeiras. Que sonho seria se alguém pagasse para eu ir nas cachoeiras, né? Por que alguém pagaria? Ou então, sei lá, alguém me paga 10, mas eu quero 20. Então, se eu quero 20, mas isso que eu sei fazer e que eu gosto de fazer vale 10... Se eu quero 20, eu vou ter que aprender algo novo. Mas não tira o desejo de empreender, de criar algo. Vai lá e descobre algo que o mercado pagaria 20 para você. E aí você aprende a fazer. Lembra que não é uma corrida contra ninguém, é só você mesmo. Então vai no teu tempo, estuda o que precisa estudar, aprende aquele novo ofício. Eu já estou empreendendo há 2 anos aqui e eu ainda não ganho o que eu quero. Valida isso. Isso que você faz, esse empreendimento que você escolheu, esse negócio que você começou, realmente ele vai te trazer o faturamento, o ganho que você espera, o que você quer da tua vida? Ou você tem que aprender a fazer diferente, parte comercial, marketing, ou talvez até tem que trocar de negócio. Exemplo de um médico. Médicos ganham muito dinheiro, mas normalmente o médico troca seu tempo por esse muito dinheiro. E aí fica limitado. Eu quero faturar 1 milhão, mas eu só consigo atender 100 pessoas no mês. Para faturar 1 milhão com 100 pessoas, você tem que vender 10 mil para cada pessoa. Algo que você faz vale 10 mil? Né? Porque consulta não valeria. E aí a gente troca a figura médico para qualquer outra profissão, né? Tudo é de se estudar, e esse planejamento ele é muito importante. Eu queria que tu deixasse, Leonardo,
até para o pessoal que está acompanhando, os empresários, eventualmente, que estão ligados no Fala Mais, quais os processos para, eventualmente, contar com os teus serviços, os serviços da Meio Real, né? Como é que entra em contato? Quem pode falar com você e contar com os serviços, servidores, tem como colocar indústrias? Instagram, WhatsApp no ambiente? Sim, a gente coloca, inclusive, e deixa linkado na descrição do vídeo, né, no YouTube. Você que tá acompanhando aqui. Para facilitar, né? Sim. É claro que você pode acessar pelo Instagram @meureal_de_volta ou @favreto_leonardo e falar diretamente comigo. E aí o WhatsApp, ao invés de eu soletrar aqui, pode ser colocado na descrição, né? A gente deixa ali. Mas a minha pergunta é em termos de para quem a Meio Real está disponível, para que tipo de empresário? De indústria, comércio, serviço, prestador de serviço, enfim. Tem que ter esse piso ali do faturamento, né? Essa é uma das minhas dores nesse momento de transição, porque eu ainda não escolhi atender um nicho específico. E imposto está presente na vida de todas as empresas, de todos os empresários. Então eu posso dizer assim, estamos disponíveis para todos. Só que aí depois vem aquelas continhas lá. Eu até consigo fazer algo para ti, só que vai custar mais do que... Então, em caso de dúvida, né? Entra em contato. Entra em contato que a gente, com 5, 6 minutos de conversa, já consegue validar de uma forma prévia se faz sentido nós avançarmos, né? Criando esses... compreendendo os números, quanto tem de faturamento, imposto, são coisas que rapidamente eu ou o meu sistema vai validar. Se vale os próximos passos, aí a gente combina. Nossos trabalhos, eles são sempre baseados em êxito. Então, eu não cobro um valor X para fazer o trabalho. Eu faço o trabalho e recebo uma parte do valor. Isso parece que resolveria aquele negócio, só que quando a gente fala em mudanças, muitas vezes tem custo. Além do nosso serviço, vai ter custo para organizar. Exemplo de, sei lá, se eu tenho que dividir a empresa em duas, fazer aquela operação no outro estado, são coisas que vão gerar custo. Sim. E aí a gente sempre vai validar isso. Nós nunca vamos sair fazendo. A gente tem um formato de mostrar a simulação para comparar como a empresa faz hoje e como nós podemos fazer diferente. Simulando isso, eu pagava 100, vai ser pago 60. Pô, economizou 40, ou vai ser pago 80, economizou 20. Sobre a economia, vai ser pago honorários a Meio Real. Então, sempre sobre a economia. De 100 caiu para 80, isso significa que economizou 20. Sobre isso aqui a gente... percentual em cima desses 20 ali que foram economizados. Legal, são trabalhos que... o ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Acho que é mais ou menos isso. Essa é uma boa dica também para todos, né? Que busquem relações de ganha-ganha na sua vida como um todo. E outra coisa também para quem está pensando em empreender, o que está no início, cara, lembra de organizar a vida, organizar a agenda com harmonia. O espaço da vida, vamos imaginar uma pizza, que seria a nossa vida, essa pizza, dividida em 12 partes, em 12 pedaços. Seriam áreas da nossa vida, né? Saúde, finanças, relação, família e todas essas áreas. Eu exigir equilíbrio talvez seja demais. Agora eu preciso de harmonia. Se eu vou começar um negócio, ele vai exigir muito tempo meu. Talvez eu tenha que tirar. Eu estava todo fim de semana com a família. Cara, eu vou ter que tirar alguns finais de semana para dar atenção para a empresa. Tenho que aprender mais. Eu costumava todas as noites fazer algo com amigos, isso, aquilo, esporte. Vou ter que abrir mão de alguma coisa. Mas se você abrir mão demais e por muito tempo, a vida cobra depois. A saúde, as coisas. Então, buscar harmonia. É até aceitável você deixar bagunçado, de certa forma, aquele pedacinho da vida por um tempo. Mas é importante que se envolve outras pessoas, conversa, comunica. Olha, por 3 meses, nesse dia que a gente fazia isso, eu vou precisar ficar ausente porque é a hora de eu me dedicar a um novo projeto da minha vida. Sempre comunicando
e fazendo acordos com as pessoas. Focar, né? Traçar os objetivos ali de médio e curto prazo. Outro ponto é quanto mais clareza das intenções, é mais fácil de acontecer. Cara, justamente nessa pegada de você alinhar a tua vida, né? Uma balança. Então, a gente falou muito sobre negócio, né? Você ter o fruto, desenvolver a tua estratégia comercial, empreendedora, ter sucesso. Mas para você ter sucesso na vida, tem que estar muito bem balanceado todos esses pontos, né? Como que é justamente o teu dia a dia nessa tua pizza? Sim. A gente dificilmente vai ter condição de colocar... Vou imaginar um jogo com essa pizza. Se eu tenho 12 pedaços, talvez eu não tenha condição de... E se eu tenho 12 pedaços, que significam 12 áreas da minha vida, e eu tenho 12 fichas para apostar ou para investir, talvez eu não vá conseguir a todo momento colocar uma em cada. É por isso que eu não costumo usar o termo equilíbrio. Eu gosto de pensar em harmonia, porque em alguns momentos eu vou desequilibrar para um lado, depois para o outro, né? Ou seja, uma área da minha vida, depois outra. Agora, o importante é buscar realmente estar em harmonia e eu tenho uma rotina para isso. É uma rotina com coisas que eu julgo essenciais para o ser humano, não é só para mim. Então, prepara com todo carinho a mente e o coração para receber isso, porque pode ser útil para a tua vida, né? Eu cuido logo quando eu acordo. Hoje mesmo eu dormi na casa de um primo meu e fui fazer, ao invés de fazer academia, eu fui fazer crossfit com ele, coisa que eu nunca fiz. Mas já comecei o dia com atividade física. Nosso corpo é para movimento. Não à toa nós estamos vivendo a geração e a era que mais tem problemas de saúde mental. Burnout para cá, burnout para lá, é depressão, é ansiedade, é crise o tempo inteiro. E o melhor remédio para isso, o que mais combate, é o movimento, que é o que o nosso corpo foi feito para fazer. Nós precisamos movimentar ele. De preferência, diariamente. Uhum. Né? Algumas vezes você pode ter motivos que não te permitam, mas se o teu corpo pede, o que é mais importante do que isso? Então, tirar pelo menos 1 hora, 2 horas durante o dia para fazer atividades físicas. Nós somos seres de consciência, né? Então eu sugiro que também coloque meditação no dia. É uma prática que eu faço. Eu olho sempre para algum projeto novo, eu faço meditações comigo e também com terapeutas, né? Peço para conversarem comigo, para ter um olhar, do terapeuta que me acompanha, né? Eu vivo com 2 terapeutas sempre. Não importa se é um momento de saúde ou é um momento de doença, o terapeuta é sempre bem-vindo, porque é bom a gente ter com quem conversar, né? Tá tudo bem comigo, então para que esperar ficar doente? Uhum. Cara, faz terapia também, dá para melhorar o que já está bem. A meditação também serve para isso. Pô, minha empresa tá legal, ou minha vida tá legal, minha carreira tá legal, minha família tá legal, eu convivo bem com meus filhos, com o meu cônjuge. Por que não pensar em melhorar um pouco mais? Questionar as coisas que estão fazendo parte da rotina. E a meditação é um bom momento para vir resposta. Se eu faço pergunta, eu posso receber uma resposta do meu próprio sistema, né? Meu sistema emocional, mental, espiritual. Aí, quando entra em espiritual, vai para a linha de que cada um acredita, né? Não é sobre religião, mas é sobre como você tem acesso, ou se você não tem acesso a nada espiritual, né? Isso é muito pessoal, mas de qualquer forma, mental e emocional é inevitável. Todos concordam que tem, né? A gente sente as emoções e a gente pensa de forma lógica, raciocínio.
Então, isso faz parte da minha rotina diária, né? Tempo de meditação, atividade física. E aí, o dia que eu não faço atividade física, faz muita falta para mim. Você faz os 7 dias da semana? Eu faço mais do que 7 por semana. Mais do que 7 atividades, Sim. porque eu faço mais do que uma em alguns dias. E volta e meia tem um dia que acaba passando em branco, um dia que fiz... Tipo, eu viajo muito, então tem alguns dias que eu não consigo encaixar a atividade física por outros compromissos. É o dia que eu precisei quebrar com o meu hábito da atividade diária, mas é muito raro, assim, eu priorizo mesmo. Sim. E eu fazia de noite, depois eu passei a fazer de manhã, para mim ficou melhor ainda. Então, eu faço algumas atividades à noite mais esportivas e tal. De manhã, normalmente, é academia, que daí não tem necessidade de outras pessoas. Coisas que não dependem de grupo. Embora eu gosto muito de jogar vôlei, eu gosto muito de jogar tênis de mesa, eu já preciso de mais pessoas. E aí eu sofria quando eu fazia apenas esse tipo de atividade coletiva, porque de vez em quando não fechava o grupo. E aí eu ficava, caramba, o que eu vou fazer? Aí eu saía correr. Ou algumas vezes eu acabava ficando sem fazer nada. E aí o meu corpo sente. Se o meu corpo sente, todo o meu sistema sente, porque daí eu acabo sentindo emoções mais negativas, eu não tenho os mesmos hormônios. Todo o meu sistema, a gente é único, né? Então, nunca vai valer a pena, misturando os conceitos aqui, eu ter um sucesso profissional enquanto eu tenho um insucesso familiar. Cara, é por isso que eu falo em harmonia. Quer dizer que se eu largar minha família, eu posso crescer mais minha empresa? E o que eu quero para a vida? Tipo, eu vou chegar em 100 na empresa e não ver meu filho crescer, ou eu posso fazer 80 na empresa e aos poucos aprender a fazer 100 e acompanhando a família? Então vamos buscar harmonia, buscar competência nas horas de trabalho. Quem diz que a gente precisa, como empresário, trabalhar 15 horas? Cara, eu trabalhei por um bom tempo, assim, eu trabalhei... quando eu fazia as viagens, foi um período que, quando eu fazia viagens de uma semana para comercial, e eu trabalhava das 7 da manhã até 11h30, meia-noite, no hotel. Né? No horário comercial, eu ia visitar as empresas para fazer vendas, e de noite eu preparava contratos, eu preparava outras coisas, e naquela época eu não colocava espaço para atividade física. Quando eu voltava para minha casa, ali em Xaxim, a atividade física era todos os dias, né? Porque isso está em mim desde sempre. Quando veio a pandemia, eu sofri muito por falta de atividade física. Eu passei a ter doenças na coluna. Era meu sistema apresentando necessidade de mudança, de melhoria. Então, se é assim para mim, por que seria diferente? Talvez nem todos precisam de 8, 10 atividades por semana. Agora, por que não 2 ou 3, pelo menos? Mantenha o corpo saudável. E falei mais sobre atividade física, mas aí tem todas as áreas da vida, né? Não é porque eu tenho que cuidar de todos que eu preciso me contentar com o meu ganho financeiro atual. Cara, talvez para eu aumentar meu ganho financeiro, tá muito próximo. Eu só tenho que dedicar um pouco de tempo para estudar algo novo. Se for um negócio próprio, aprender a liderar melhor as pessoas, ou aprender a fazer um marketing mais atrativo, ou aprender um novo conceito de vendas para eu implementar. E se é uma pessoa que tem salário, cara, um conhecimento novo que pode fazer algo a mais pela empresa, e nessa mesma empresa ganhar salários a mais, ou então alguma coisa fora. Cara, quando eu era adolescente, eu fazia coisas que me davam dinheiro, né? Mesmo enquanto eu não trabalhava. Então, eu lembro que tinha jogos que eu fazia dinheiro no jogo e eu vendia por dinheiro de verdade.
Aí depois que eu comecei a trabalhar em escritório, e tô falando, trabalhando em escritório, quando já era a profissão que eu tinha escolhido, eu fazia enholine para vender. Olha só. No fim de semana, quando eu ia pro sítio, na casa dos meus sogros, eu levava picolé, daqueles do caro do picolé. Uhum. Eu passava nas casas do interior, porque quem é que vai levar picolé Sim. pro interior? Então eu percebe que eu inovava Aham. sempre. Normalmente as Era pessoas uma vendem na rendinha cidade. extra ali, né? Pagava meu deslocamento de ir para lá. Em 2 horas de trabalho, eu pagava meu deslocamento de Xaxim para Ipuaçu. Sim. E aí eu ainda tinha todo o restante do fim de semana para curtir o sítio ali, as coisas. Até porque eu não consigo ficar tanto tempo parado. Então era uma forma de eu não ficar muito parado, né? Eu saía vender os picolés e tal. Então eu sempre busquei fazer coisas que aumentassem a minha renda até hoje, né? Eu sempre busco. Eu tenho ambição dentro de mim e eu quero mais. Então eu aprendo coisa nova para que eu possa entregar algo que tenha valor e as pessoas me pagarem. Então, tanto que o picolé eu comprava por R$1 e eu vendia por 3. Eu comprava na cidade, eu vendia no local que ninguém ia. Aumentava muito o meu custo também. Então, eu até acho que valia uns 5, né? Mas naquela época eu achava que valia 3. E tá tudo certo. Sim. Né? Então, o que você quer... Tem uma frase que eu ouvi ontem, que aquilo que você procura também está procurando por você. E embora eu ouvi ontem, eu não lembro qual é o autor. E muitas vezes a gente quer alguma coisa, tem oportunidades que estão sendo apresentadas para nós e a gente acaba não percebendo e não faz. Hoje a gente tem muitas distrações também, então cuidar muito do tempo. Quando vira... Então, eu voltar para a rotina, né? Eu começo normalmente com a atividade física, depois eu tenho o ritual de fazer as coisas com calma de manhã. Eu tenho um cachorro, então quando estou na minha casa eu fico um pouco com o cachorro, um passeio. Dificilmente eu faço meditações de manhã, são poucas as vezes, normalmente é à noite, mas eu faço um momento para mim, um café da manhã com calma e tal, eu não tenho muita pressa. Eu não sou aquele cara que estou desesperado e quero começar a trabalhar às 7 horas da manhã ou 8 horas. Normalmente eu começo a trabalhar lá pelas 9 horas. Porque eu acordo, alguns dias faço a academia às 5 da manhã, mas eu prefiro às 6. E aí eu começo a trabalhar lá pelas 9. Final da tarde eu me organizo para parar entre 5 e 7 horas, depende do dia também. E à noite eu faço essas outras coisas de estudo. Cara, eu estudo umas coisas que eu ainda não me sinto pronto para contar, assim, porque eu não tenho tamanha experiência a ponto de eu poder compartilhar com qualidade. Mas eu tenho estudado coisas que abriram muito a minha mente. E aí eu faço o estudo, eu faço a meditação, eu convivo com pessoas, daí normalmente nesse período da noite. Né? Para acordar cedo, eu sempre era um cara de dormir muito tarde, assim, 00:30, 1h, meia-noite. E agora eu busco dormir entre 11 e 11h30. Né? É muito importante a gente se conhecer também. Você tem quantas? 6 horas de sono? Não chega a isso? 6h30 normalmente. É o que eu busco. Já é o suficiente para você. Algumas vezes eu faço menos. Tipo, na noite anterior que eu dormi 4h40. Uma noite é aceitável, mas eu preciso normalmente de 6h30. 7 horas é bem-vindo também. Bom, uma rotina bem particular, né? Mas é importante ela ser compartilhada, porque como tu disse, né, cara? De repente tem algo aí que possa ser replicado pelas pessoas que estão nos acompanhando, né? Então é muito bem-vindo a gente ter esse compartilhamento de ideias e de atitudes, né? Fins de semana eu gosto de coisas que envolvem natureza e ou família, né? Então eu visito família, eu vou para a natureza.
cachoeira, trilha, né? Então eu busco por movimento, e isso foi a minha vida toda, assim, esse gosto por fazer coisa no meio do mato, essas trilhas e tal, e entre cachoeira e praia eu prefiro cachoeira. Antigamente eu gostava de praia quando eu era mais jovem, tinha um monte de primos lá, a gente se reunia e aí ficava fazendo prática de esporte. Depois de um tempo, as viagens começaram a ser em menos pessoas, e aí chegar lá na praia para ficar sentado, cara, isso não é para mim. E aí não me faz falta praia. Se não quiser me convidar para praia, não precisa, tá tudo bem. Mas para uma cachoeira pode convidar. Inclusive eu tenho listas de sugestões, se alguém quiser também, me chama. Conhece a cachoeira aqui de Ponte Serrada? A maior? Eu já fiz rapel nela, de 70 metros. Só, cara. Tem a de Passos Maia aqui também. Qual é essa? Vocês já foram para essa cachoeira? De Ponte Serrada? De Ponte Serrada, sim. Rapel também não. Não cheguei a me aventurar nisso. Mas a nossa região é repleta, né, de belezas naturais e envolvem muitas cachoeiras, né, inclusive. Sim. Então eu meio que caço cachoeiras, assim, então eu já fui em cachoeiras de 200 e poucos metros de altura. E no próximo verão eu devo ir na mais alta do Brasil, que é na Serra do Rio de Janeiro. Agora apareceu uma do mesmo tamanho no Rio Grande do Sul, mas é um local de muito difícil acesso, então não sei se ainda dá para ir, mas eu gosto dessas buscas assim. Você costuma ir para ficar, eventualmente se acampar no local, fazer rapel ou só para contemplar mesmo? Eu gosto do banho da cachoeira, então mesmo no inverno. É um negócio que, eu indico muito. Tá frio, sim, e vai ficar mais frio dentro da água, sim. Agora, os primeiros 10 segundos, cara, ok, pode até sentir frio, mas quando sai de dentro da cachoeira, uau, energiza. É algo mágico, energiza. E comprovado cientificamente que tanto a brisa do mar quanto dos rios, né, das cachoeiras aqui, a água tem uma espécie de cura para o nosso corpo. Então, assim, energiza, não é brincadeira, né? Nós somos seres eletromagnéticos, ou seja, a gente precisa de contato com terra, árvores, grama, sol. Uma integração ali, né? Faz uns 3 anos que eu não uso mais óculos de sol, e nós 3 temos o olho claro, vocês sabem. O meu óculos está ali na mesa, eu não consigo sair na rua sem, cara. Eu era assim, Jefferson, eu parei de usar, eu fui me adaptando a deixar o sol bater no meu olho. Daí eu fico às vezes ali, olho fechado e tal, para poder... carrego até hoje meu óculos. Sim. Até hoje eu sempre saio de óculos e... eu evito ao máximo usar, tanto é que eu já não uso mais. Assim, já ficou o normal, o sol que for, o dia que for, verão, inverno, eu sem óculos para deixar o sol. O sol não é só para vitamina D. O nosso corpo precisa da energia do sol, da energia da natureza. Então, fazer caminhadas de pé descalço. Tem muitos estudos já que mostram a diferença de estar com um calçado ou sem. Sim. E aí eu faço esse tipo de coisa quando eu vou. Mesmo no inverno, eu entro na cachoeira. Essas cachoeiras de 200 metros, nem todas elas dá para a gente se banhar na cachoeira mesmo, né? Só que normalmente dá para ir pelo menos ali no poço que se forma depois da cachoeira. Sim. Rapel... tirolesa, rapel, essas coisas, para mim é como caminhar. É normal. Se tem eu tô indo. É desse jeito. Legal. Tem um rapel ali, beleza. Onde que começa? Qual é a fila? Tem fila? Eu tô na fila. Saltos de bungee jump, paraquedas, pêndulo. Bungee sim. jump eu nunca fiz, cara. Pêndulo é parecido, é a mesma situação de se jogar, só que o bungee jump vai para baixo reto e volta, né? E o pêndulo faz o pêndulo. São coisas que sempre estão nas minhas listas de coisas para fazer, né? Eu saio muito da minha casa para outras cidades, então sempre busco o que tem
para ser feito lá. Passear de cavalo no meio das trilhas. Cara, fiz um passeio muito legal de cavalo em Praia do Rosa também, então foi um dia que eu gostei da praia. Eu sempre vou em busca de contato com a natureza, e aí eu tenho esse gosto por adrenalina, por aventuras, então tem alguma aventura eu tô indo, né? Aqui em Concórdia, o pessoal fazia uma vez salto de paraquedas, que você falou, então eu comecei o curso, mas eles pararam de vir, então não sou paraquedista, só fiz um salto. O curso é feito por 8 saltos e tal, e aí, como eles não vieram mais para cá, talvez um dia eu volte pro curso. Sim. Mas é uma vida de movimento. Para a empresa também precisa de movimento. Então, o empresário precisa estar em movimento. E por que não em movimentar a vida toda, Reflete, né? Reflete. Como a gente faz uma coisa, a gente faz as outras. Então, se eu comunico bem em casa, eu vou comunicar bem com o cliente. Se eu comunico mal, quer dizer que eu vou comunicar mal com o cliente também. É quando dá espaço para problemas. As relações familiares também normalmente acontecem brigas porque não está sendo bem comunicado. Existe atrito porque as pessoas não se comunicam muito bem. Então é hora de olhar para isso também, né? Pô, o que eu estou deixando de falar? E o que eu estou deixando de perguntar? Pode ser mais importante às vezes, né? Sim. Muito bem. Bom, muito legal, né? Conhecer as particularidades aí suas e entender as conexões, né? Conhece superficialmente, né? Vendo você como empresário, mas tendo essa oportunidade de ouvir essas aberturas, né? A gente fica bem contente de utilizar o Fala Mais do nosso podcast para isso como ferramenta. Gente, eu entendi que o nome do Fala Mais é porque aqui a atmosfera é tão legal e a gente vai ficando e faz um bloco e faz outro. Então, que feliz em ter participado aqui com vocês. Poderia ter falado isso lá no início, agora, para você que ouviu até aqui, faz uma reflexão de coisas que você ouviu e que podem ser aplicáveis para a sua rotina, para a sua vida. Tem um cara que eu gosto muito de ouvir e ver, que ele se chama Elton Euler, e ele fala sobre percepção, decisão e ação, PDA, perceber, decidir e agir. A percepção a gente pode ter de coisas que estão sendo feitas de um jeito e que podem ser feitas diferentes a qualquer momento. Inclusive, você pode ter tido percepções ou insights, ideias, durante a nossa conversa. Percebeu? Agora toma uma decisão. O que eu vou fazer diferente com isso que eu percebi? E aí depois resta agir, né? Agora, é importante caminhar com isso. E aí, você... pode até levar isso. O Elton Euler vai ficar feliz de estar sendo compartilhado, né? Perceba as coisas no seu dia a dia, toma decisão e age. Eu não sei que decisão decidir. Então, decide decidir. E no tempo X, no dia tal, até aquele dia eu tenho que decidir sobre qual dessas duas coisas. Crie metas, né? Porque se você não... meio que se não decidir é uma decisão também, né? Vou deixar as coisas, a vida me levar, daí seria basicamente. Sim. Perfeito. Espero que... Não ter solução para um problema também é uma solução, né? Se não tem solução, já está solucionado. Já está solucionado, não tem que ter sofrimento daí, né? É isso aí. Caso consumado... É mais ou menos por aí. Por exemplo, a morte. Alguém morreu. Vou fazer o quê? Seguir a vida para honrar quem morreu. Né? Não tem o que mudar, então... É bem extremo isso, mas existem coisas que não tem porque a gente ficar olhando... Remoendo, né? Remoendo e tal. Não posso mais mudar aquilo. Né? Aceita, vê qual a lição que fica, né? E desejo que tenha sido um momento de contribuição, que todos tenham... Ou, pelo menos uma pessoa sair melhor depois de ter ouvido nós aqui, eu já vou ficar feliz e sentir que o meu tempo em compartilhar trechos sobre mim
fizeram bem para essa uma pessoa. E se for mais, então se multiplique. Já tem 2, pelo menos. Sem dúvida, cara. Parabéns aí pela sua trajetória. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar, né, o teu conhecimento com a gente, né, tua história de empreendedorismo, de vida, história pessoal, né, a tua rotina também. Certamente aí muitos ensinamentos que ficam para as pessoas que eventualmente não praticam certas coisas, né? A contar pela atividade física, né? O cuidado com a mente e tudo mais. Então, importante aí para que alguma coisinha, pelo menos, possa ser útil aí para o público que acompanha a gente até agora. Obrigado. Por mais extenso que não é nem por ser extenso, mas a gente ficou um bom tempo aqui, legal. Ainda assim, você que está ouvindo queira fazer alguma pergunta, o contato vai estar lá na descrição. E será um prazer. Só não pense que eu vou responder em 5 minutos. Não é a minha prática. Eu posso demorar. É mais fácil demorar 5 dias do que 5 minutos. Eu gosto de manter as conversas acontecendo no WhatsApp, por exemplo. Eu gosto de responder em até 2 dias. Às vezes passa disso. Eu não sou aquele cara que fica refém do aparelho. Do imediatismo. A gente tem que zerar as notificações, né? Eu acho que eu tô há 3 horas sem olhar meu celular e eu tô em paz com isso. Né? Enfim, será um prazer poder responder qualquer pergunta que tenha surgido, porque aqui é um tempo limitado, que não dá para falar tudo, né? Então a gente fala coisas que vêm na hora. Então, fico à disposição. Até logo, Valeu, gente. Cara. Perfeito. Obrigadão. Bom, agradecimentos mais do que feitos ao Leonardo, né? E a gente também quer agradecer vocês que nos acompanharam aqui, caso estejam vindo, inclusive, pelas redes, né? Pelos contatos do Leonardo. Sejam bem-vindos, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, a gente também vai deixar linkado material no Instagram, né, do Fala Mais, e um agradecimento, obviamente, muito especial às nossas marcas parceiras, né, que fazem o nosso projeto acontecer agora nessa temporada, que são a Cicobi Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, Concorde Informática e o Oeste Mais. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima semana.